Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero convidar você que trouxe sua Bíblia e deseja acompanhar junto conosco, 2 Crônicas, capítulo 5 e o versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 5 e o versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Aqueles que encontraram podem dizer amém. Diz assim a palavra do Senhor: assim foi terminada toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. E Salomão trouxe para dentro todas as coisas que Davi seu pai consagrou, e a prata e o ouro e todos os instrumentos ele colocou entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão reuniu em Jerusalém os anciões de Israel e todos os cabeças das tribos e chefes dos pais dos filhos de Israel, para fazer subir a arca do pacto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, porquanto todos os homens de Israel se reuniram diante do rei na festa que era no 7º mês. E todos os anciões de Israel vieram, e os levitas ergueram a arca, e trouxeram a arca e o tabernáculo da congregação, e todos os vasos sagrados que estavam no tabernáculo, e os sacerdotes e os levitas é que os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que estava reunida a ele diante da arca, sacrificaram ovelhas e bois, os quais não podiam ser contados ou enumerados por conta da sua multidão. E os sacerdotes trouxeram para dentro da arca do pacto do Senhor até o seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, bem debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam pelo alto a arca e as suas hastes, e eles removeram as hastes da arca, de forma que as extremidades das hastes eram vistas da arca na frente do oráculo, mas elas não eram vistas na parte de fora, e ali ela está até este dia. Não havia nada na arca, salvo as 2 tábuas que Moisés colocou nela em Horebe, quando o Senhor fez um pacto com os filhos de Israel, quando eles saíram do Egito. Sucedeu que quando os sacerdotes saíram do santo lugar, pois todos os sacerdotes que estavam presentes foram santificados, e portanto não observaram a sua equipe, também os levitas, que eram os cantores, todos de Asaf, de Emã, de Jedutum, com os seus filhos e seus irmãos, estando vestidos em linho branco, tendo símbolos e saltérios e harpas, ficaram na extremidade leste do altar, e com eles 120 sacerdotes soando trombeta. Sucedeu que quando os trombeteiros e os cantores eram como um para fazer um som, para ser ouvido em louvor e gratidão ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e com outros instrumentos musicais, e louvaram ao Senhor dizendo: pois Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que então a casa foi enchida por uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, de tal modo que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para ministrar em razão da nuvem, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Você pode dizer amém? Tome o seu assento, por gentileza. Antes de ministrar a palavra de Deus, eu quero agradecer ao meu Deus, ao meu Senhor, pela oportunidade que tem me concedido de ministrar a sua palavra aqui na igreja onde eu congrego, e é sempre um privilégio e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade
Também quero agradecer meu pastor Reginaldo Alves, pela bênção de nos permitir estar aqui, pastor André, também meu pastor, que Deus abençoe, pastor, todos os nossos pastores, obreiros que estão aqui, pastor Valdir, presbítero Kelvin, pastor Pedro, todos os intercessores que intercedem por nós. Agradeço ao Senhor pela vida de cada um e também pela vida da igreja. Quando o pastor me comunicou que nós estaríamos trazendo a palavra, é sempre um grande desafio, e então fomos buscar a face do Senhor, para saber aquilo que o Senhor tem para entregar à sua igreja nessa noite. E o texto que o Senhor nos deu foi esse texto, 2 Crônicas, capítulo 5, e o tema dessa mensagem é o seguinte: a importância da glória, a importância da glória de Deus, da presença do próprio Deus. Qual é esta importância? Quando nós começamos a ler esse texto, nós vamos perceber que Salomão, ele estava terminando um projeto que Deus havia dado ao seu pai Davi. Davi, ele era um homem que amava ao Senhor, que amava a Deus com todo o seu coração. Davi amava a Deus com toda a sua alma, com todo o seu espírito. E a palavra de Deus nos diz que Davi, ele chegou a um ponto de tanta profundidade nesse relacionamento com Deus, no amor que ele tinha e expressava por Deus, que Deus diz a respeito dele: esse homem é um homem que conhece o meu coração. Oh glória! É um homem segundo o meu coração. Essa declaração, apóstolo Paulo, ele nos diz quando começa a falar a respeito de Davi. Então Davi, com esse desejo ardente de não apenas cuidar das coisas que eram suas, oh glória, com esse desejo ardente de ir além das suas palavras na expressão do seu amor ao Senhor, ele então decide edificar uma casa para o Senhor. Ele decide no seu coração edificar um lugar para que o Senhor, o seu Deus, pudesse habitar. E Deus se alegra com o coração de Davi. Oh glória! Deus olha para o coração de Davi e Deus abre um sorriso e diz: esse homem é um homem diferenciado. Eu dei a ele o reino, eu dei a ele o palácio, eu dei a ele o que qualquer homem na face da terra poderia querer, mas a preocupação dele não está focada nele. A preocupação dele está focada em agradar a mim. E Deus se alegra com esse coração. Aleluia. Mas mesmo Deus se alegrando da sua atitude, se alegrando do seu coração, Deus, como não quebra os seus princípios, ele diz: Davi, eu gostei da sua ideia, eu gostei do seu coração, mas existe um problema. Você já matou muita pessoa, você é um homem de sangue, e para que a casa seja edificada, não pode ser feita pelas suas mãos. Existem alguns princípios que não podem ser quebrados, Davi.
Mas não fique triste, Davi. Alguém que vai nascer da tua semente, que vai nascer de ti, vai edificar essa casa. E aqui eu já quero abrir, irmão, um parênteses, para liberar uma palavra profética. Quantos creem que nesse lugar aqui o Senhor está, e que a palavra profética está aqui nesse lugar? Levante a mão assim e diga glória a Deus. Esse ambiente é um ambiente onde a profecia se manifesta. Esse ambiente é um ambiente onde curas se manifestam. Esse ambiente é um ambiente onde cadeias que aprisionam famílias, casas, filhos, elas são quebradas, porque pelo poder da palavra de Deus, essas cadeias são quebradas. E a palavra profética que o Senhor já deseja aqui trazer ao seu coração, é que talvez aquilo que você desejava fazer para o Senhor na sua vida, talvez você não conseguiu chegar nesse lugar. Talvez as palavras proféticas que foram liberadas sobre a sua vida, que você seria um grande pregador, que você seria um grande evangelista, ou que você viajaria a lugares e levaria a palavra, o louvor a vários lugares, talvez isso ainda não aconteceu. Mas assim diz o Senhor, talvez isso não aconteceu contigo, mas o Senhor está dizendo: os seus filhos viverão essas promessas. É óbvio que você precisa crer nisso. Tiago, mas você não sabe onde está o meu filho? Meu filho não quer nada com Deus. O meu filho, a minha filha estão afastados. Eles estão buscando as coisas deste mundo. Mas há poder na oração. E o Senhor está dizendo: a sua geração, a sua descendência, ela vai viver as promessas que o Senhor liberou sobre a sua casa, em nome de Jesus. Davi não se contenta, eu acredito que ele não fica feliz, porque recebeu um não, mas ele se conforma. Ele se conforma e diz: amém, pelo menos o meu filho, ele vai cumprir o propósito que Deus tem para esta nação. E então, quando nós começamos a ler o capítulo 5 de 2 Crônicas, nós começamos então a observar que após 7 anos de trabalho, após 7 anos de entrega, o templo está então finalizado. No capítulo 5, no versículo 1, a palavra diz: assim foi então terminada toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. E Salomão então trouxe para dentro desta casa todas as coisas que Davi seu pai havia consagrado. Todas as coisas que Davi seu pai havia consagrado, prata, ouro, e os instrumentos ele colocou entre os tesouros da casa de Deus. Existe aqui uma mensagem também para as nossas vidas, para esta igreja. Para que houvesse a construção desse templo, houve muito trabalho, houve um envolvimento de muitas pessoas. A edificação desse templo não foi apenas através da vida de Salomão. Salomão estava como líder, como governante, mas nessa obra havia muitas pessoas que estavam envolvidas, trabalhando nessa obra, servindo nessa obra, para que essa edificação ela pudesse ser concluída. Muitas pessoas estavam ali e elas estavam fazendo manutenção naqueles lugares aonde o templo ele estava sendo construído, né? Havia a parte exterior, havia a parte interior, e havia o lugar santíssimo, havia muito espaço naquele local, e então muitas pessoas estavam ali
trabalhando. Alguns estavam decorando aquele local, outros estavam limpando aquele local, outros estavam organizando o serviço de cada um, outro estava preparando o louvor, maestro Evaldo, que ali seria tocado na inauguração. Então muitos estavam envolvidos, outros estavam ofertando, e pela junção de todos esses corações, pela junção de toda essa equipe, então aquele templo ele foi concluído. Quando nós nos reunimos aqui nesse lugar, e para que esse lugar permaneça, nós precisamos entender que há muitas pessoas envolvidas, há muito trabalho sendo feito, mas não é apenas isso que era necessário para aquele templo estar vivendo o que ele precisava viver. Tudo estava preparado, tudo estava pronto, o serviço estava sendo feito, a manutenção estava sendo feita, mas aquele lugar, pastor André, ainda estava vazio, tinha algo que estava ainda faltando naquele lugar. A mensagem que o Senhor está trazendo aos nossos corações é a seguinte: todos os nossos ensaios, aos ministros de louvor, ao coral, ao ministério de louvor, aos grupos que nós temos na igreja, todos os nossos ensaios são importantes, eles precisam ser feitos, precisa haver dedicação, até porque quando nós lemos, nós vemos que havia uma unidade no louvor, e para que haja unidade no louvor é necessário ensaio e muita dedicação, né? Para que as vozes fluam, né? Para que elas entrem na harmonia, é necessário muito ensaio. Para que esse templo esteja da maneira que está, bem organizado, bonito, fresco, é necessário uma equipe estar trabalhando para que nós cheguemos aqui e possamos adorar o Senhor. Mas nós devemos entender que esta casa, que este lugar, ele não sobrevive apenas com essas atividades. Davi separou, consagrou e ofertou muitas coisas para que essa obra fosse finalizada. E Salomão, seu filho, foi fiel ao seu pai e a Deus, colocando toda a oferta que tinha sido entregue, o ouro, a prata e também os instrumentos consagrados. Ele pegou tudo o que Davi havia preparado e entregou no local onde era depositado todo o tesouro do templo. Dentro dessa organização, dentro deste lugar, existem muitos homens e mulheres de Deus que ofertam, que entregam instrumentos, que entregam as suas finanças. E Salomão, o coração dele era muito fiel ao Senhor. Ele sabia que aquilo que estava sendo entregue não pertencia a ele. Por mais que o seu pai havia dado, por mais que o seu pai havia consagrado, ele entendeu essa importância e ele dedicou tudo ao Senhor. A palavra diz que ele pegou
tudo. Salomão pegou tudo que Davi havia dedicado, ofertado, e ele coloca no tesouro da casa de Deus. Qual é a mensagem, Tiago? A mensagem é que tudo que nós estamos entregando, seja o nosso ensaio, seja o nosso trabalho, seja a nossa oferta, o que o Senhor está dizendo é que isso não deve ser feito apenas como uma obrigação, apenas por um mero costume, mas o Senhor está nos dizendo que nós devemos fazer isso por inteiro. Nós devemos entregar o nosso ensaio, maestro Dinei, por inteiro ao Senhor. Aleluia. É tão bom, maestro, quando nós vemos a equipe chegando e ela chega inteira ali no ensaio, com o coração inteiro, com aquela fome, com aquela sede, e diz: não, hoje o ensaio vai ser diferente. Oh glória! E começa então a mudar o ambiente que eles estão. É tão bom quando nós chegamos, não é? Num culto como esse, pastor André, e nós vemos pessoas entrando aqui, e elas entendendo o porquê estão aqui. Elas vieram aqui não para receber algo, apesar de Deus ser tão bom, de Ele ser tão maravilhoso. Este lugar não foi feito para que apenas nós venhamos receber. O primeiro fundamento desse lugar é para que nós venhamos entrar aqui e oferecer a Ele o nosso melhor. E quando nós entregamos o nosso melhor, quando nós damos o nosso melhor culto, quando nós damos o nosso melhor louvor, quando nós damos a nossa melhor oferta, então algo acontece. Algo acontece. E Davi ensinou a Salomão que não era possível agradar a Deus fazendo as coisas com aquilo que sobrava. Deus está me dizendo que tem pessoas aqui, irmão, que estão dando, não é tudo, e estão achando que estão fazendo a obra de Deus. Quando Deus nos manda dar algo, é exatamente aquilo que Deus manda dar. Se Deus te pediu uma semana de oração, irmão, não adianta você orar 6 dias. É os 7 dias. Se o Senhor te pediu para jejuar 12 horas, não pode ser 11 horas e meia. Tem que ser as 12 horas. Tiago, mas que diferença faz? Toda diferença. Por quê? Porque quando nós ouvimos a voz de Deus e fazemos exatamente quando Ele nos manda, e muitas vezes, Dinei, o que Deus manda parece louco, oh glória, parece loucura. Assim diz o Senhor aos líderes que estão aqui nessa noite, aos líderes dos ministérios que estão aqui: se Deus colocar algo no seu coração, coloque para frente em nome de Jesus. Se Deus falar para jejuar 10 dias, coloca 10 dias. Se Deus falar para orar 7 dias, coloca 7 dias. Vamos ouvir a voz do Espírito de Deus, irmãos, e não tenham medo, obedeçam o que o Senhor está mandando. A diferença da glória de Deus se manifestar é exatamente esta. Qual? Ouvir e acreditar e fazer conforme a voz de Deus. Quando nós lemos Mateus capítulo 22 e o versículo 37, nós vamos ver alguns religiosos, alguns homens que detinham conhecimento sobre a lei, que eram instrutores da palavra, a nação de Israel, perguntando ao Senhor qual era o maior dos mandamentos. Mateus capítulo 22, versículo 37. E Jesus então responde a eles, irmãos, de uma maneira incrível.
dizendo assim: vocês devem amar ao Senhor, teu Deus, de todo. Oh glória, é de todo. Oh maravilha, Jesus, aleluia, aleluia, Dinei, aleluia. Vocês devem amá-lo de todo o coração, vocês devem amá-lo com toda a vossa alma. Algumas traduções dizem com toda a vossa, seu entendimento, não é? Ou sua força, e de todo o teu pensamento. Então Jesus, Ele está nos ensinando algo. Quando se trata de entregarmos algo a Deus, não pode ser a metade. Oh glória, quando eu saio de casa para vir a essa igreja, aleluia, eu tenho que vir para cá entendendo que eu não vim aqui entregar alguma coisa, eu vim aqui entregar o meu melhor culto ao Senhor. Eu vim entregar o meu melhor louvor ao Senhor. Eu vim entregar o meu melhor sopro, Maestro Evaldo, ao Senhor. Eu vim entregar a minha melhor batida nessa bateria ao Senhor. Eu vim tanger o meu instrumento da melhor maneira, de todo o meu coração ao Senhor. Eu vim louvar de todo o meu coração ao Senhor. João 3,16, a palavra diz que o Senhor amou tanto, ou de tal maneira. Esse tal maneira não é a questão de explicar uma dimensão, mas ele está falando sobre a maneira correta. O Senhor Deus amou de tal maneira que nos deu o seu melhor, nos deu o seu único filho. Ele nos entregou o que Ele tinha de melhor. Por quê, Tiago? Porque esse é o caráter de Deus. Deus, quando nos dá algo, oh glória, Ele não nos dá o que está sobrando. Deus, quando nos dá algo, Ele não está deixando lá no canto envelhecido, mas Ele deixou separado e disse: isso daqui é para minha filha, eu vou dar o melhor dom a ela. Esse aqui é para o meu filho, eu vou dar a ele o melhor dom a ele. O Senhor não nos dá qualquer coisa. E a pergunta é: o que é que nós estamos oferecendo a Ele em resposta aos dons que Ele nos deu? Aleluia, oh glória, oh glória. Eu estou entregando a Ele, chegando em cima da hora das coisas, do ensaio, Dinei. Jesus tem que nos dar nervos de aço, Dinei. Jesus tem que nos revestir com graça e poder. Você é um herói. Eu olho para você e vejo um herói, porque está tanto tempo suportando tanta coisa errada, tanta falta de compromisso. Arastu e Kamanashi Arabahácia, Alibadaramahaia, tendo graça para ouvir falar: Senhor, tem misericórdia. Nós precisamos mudar, irmãos. Oh glória, eu digo isso não é para ofendê-los, eu digo isso não é para expô-los, eu digo isso porque o Espírito Santo está falando à igreja. Não podemos entregar qualquer coisa ao Senhor, aleluia, nós não podemos fazer isso, o Senhor não vai aceitar isso. É por isso que muitas vezes nós não temos resposta. Por quê? Porque Deus é um Deus de princípios. É por isso que quando nós vemos alguém vindo aqui na frente, às vezes desafinado, pastor, mas ele entregando tudo, oh glória, às vezes não consegue ir até o final da frase, a respiração está errada, Dinei, ele nem aqueceu, mas ele entrega de tal maneira o todo dele ao Senhor, que o Senhor responde. Nós temos que lembrar dos nossos pais, irmãos. Deus manda falar isso.
Os nossos pais, irmãos, provaram da glória e da presença do Senhor. Sabe por quê? Não era porque eles eram bons, era porque eles entregavam tudo ao Senhor. Eles não viam a hora de chegar do trabalho, tomar banho, trocar de roupa e ir para a casa do Senhor, oferecer seu culto ao Senhor. E o Senhor respondia com graça, com poder, com a sua presença. Mas hoje parece que nós estamos vindo por uma obrigação. Parece que nós estamos vindo porque se não vier o pastor vai ficar chateado conosco. Vamos perder o nosso lugar no grupo. Não vamos poder tocar mais. Nós precisamos mudar isso em nome de Jesus. No João capítulo 15, 12, Jesus, ele diz assim: olha, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. E aí tem uma vírgula. Está lá? Está lá. Assim como eu vos amei. Existe uma maneira de amar. Por que entregamos a oferta? Porque amamos ao Senhor. Esse era o coração de Davi. Porque entregamos a oferta? Porque a igreja está precisando? Não, senhores. Nós entregamos porque amamos ao Senhor. Porque nós sabemos que a igreja está pregando o evangelho para que vidas sejam salvas, para que pessoas sejam libertas. Porque eu louvo? Porque eu estou com o microfone para que as pessoas vejam? Não, eu estou cantando porque eu amo ao Senhor. Porque eu prego, porque eu faço a obra, porque eu amo ao Senhor. Então existe uma maneira de amar. A maneira não é como eu acho que devo amar. A maneira não é como é mais agradável a mim amar. Mas a maneira é como eu amei vocês. E como é que o Senhor nos amou? O 13. Ninguém tem maior amor que este, de dar a alguém a sua vida. Muitas vezes nós dizemos assim: estou indo muito para a igreja, não estou tendo tempo para mim, não estou tendo tempo para a minha família. Rabastura xaragadasura. Ele deu a sua vida. E dar a vida não é apenas subir no madeiro. Dar a vida é dedicar os seus dias ao Senhor. Jesus dedicou os seus dias ao Pai e aos seus irmãos. A vida de Jesus foi uma entrega. Aleluia. Quando nós olhamos para a obra de Deus dessa maneira, nós então entendemos por que estamos aqui. Porque Ele nos amou primeiro, porque Ele se entregou, porque Ele se doou. O 14: vós sereis meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. E o que é que Ele mandou? Que nos amemos uns aos outros. Às vezes eu olhava para o texto e dizia: meu Deus, parece que o Senhor é tão mandão. Mas o que é que Ele está mandando? Ele está mandando amarmos uns aos outros. Então Ele diz assim: vocês só podem ser meus amigos se vocês amarem uns aos outros, se vocês se entregarem uns pelos outros. Existe uma maneira de amar ao Senhor, e essa maneira é a maneira de entregar tudo. Esse é o primeiro ponto. Salomão pega tudo que o pai havia dado, tudo, não guarda nada para ele.
ele pega o que o Senhor mandou, o que foi consagrado, e deposita. E o Senhor está vendo, Deus está vendo. Até então nada havia acontecido. O Pai está vendo como eles estão se movimentando, qual a intenção dos corações. O Pai está olhando o que eles estão fazendo. O próximo passo, pastor André, Salomão convoca os líderes e os anciões, os pais de família, que faziam parte da congregação de Israel, aqueles que já congregavam há muitos anos, aqueles que já serviam há muitos anos. Ele chama os pais, ele chama os líderes, ele chama os levitas e ele chama os sacerdotes. Ele faz uma convocação e ele diz assim: o templo está pronto, tudo está organizado, mas está faltando algo. Nós precisamos trazer para esse templo a arca do concerto, a arca do concerto. Ah, Jesus, antes da glória se manifestar, antes da casa ser cheia, existem esses princípios. O primeiro, entregarmos tudo. O segundo, precisamos ser confrontados por essa arca, a arca do concerto. O Senhor está dizendo nessa noite: antes de entregarmos o nosso louvor, antes de entregarmos a nossa oferta, antes de trabalharmos, servirmos e nos dedicarmos, é necessário haver um conserto. Mateus capítulo 5, versículo 21, a palavra nos diz assim: Mateus 5, 21. Vamos ver o 20. Não é esse texto. A palavra diz: antes de você entregar a sua oferta, você deve ir até o seu irmão e se consertar com ele. E a palavra vai dizer que não é se o teu irmão, se o teu irmão pecou contra você. Ele está dizendo assim: se você sabe que se o seu irmão tem problema contra você, você deve ir até ele e você deve se consertar com ele, antes de oferecer o seu louvor, a sua oferta ao Senhor. É o 23, estava pertinho, né? Obrigado. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Imagina, irmão, não é nem a gente ter, né? É o irmão ter. Será que o irmão tem alguma coisa? Nós devemos ir até ele, resolver a situação e depois então oferecer a nossa oferta. Quando Salomão, ele convoca os sacerdotes, os levitas, e eles estão trazendo a arca para Jerusalém, a palavra diz que toda a congregação, pastor, ia sacrificando.
ia oferecendo o seu sacrifício ao Senhor. Portanto, antes deles se aproximarem da arca da presença, eles tinham que lembrar se havia algum problema, se alguém estava mal, se havia falado algo que não era para ter falado, se estavam tendo alguma atitude que não era para ter. E antes de oferecer, eles precisavam então se consertar. Por isso que a arca é chamada arca do, porque não tem, irmão, como você querer a presença de Deus sem se consertar primeiro. Vocês entendem isso, irmãos? Quantos estão entendendo a palavra aqui? Tiago, tem uma situação aí que está difícil, eu preciso resolver, é hoje. Você pode dizer amém? É hoje. Esse dia teve um probleminha lá na sala dos jovens, né, irmão? Sempre tem, né? Um desentendimento. E aí, eu chamei os 2 varões de guerra e mais uns 8 da diretoria. Nós entramos na sala e eu já fui clamando o sangue de Jesus, né? Porque tem que ser no sangue de Jesus, senão não tem como. E aí, eu dei oportunidade para o primeiro e disse assim: varão, diga aí o que você quer dizer ao teu irmão. Eu louvo a Deus que tinha o coração quebrantado, sabe de mim. Ele disse assim: meu irmão, me perdoa, é que hoje o dia foi terrível, aconteceu várias coisas, oh glória, e eu não consegui me segurar, eu quero te pedir perdão. Eu falei: glória a Deus, conseguimos um. E o outro vaso, agora posso falar, Tiago? Claro. E eu quero te pedir perdão porque eu também sou meio estressado, sou meio nervoso, mas eu quero dizer que você é muito importante para esse grupo aqui, e eu não quero que você fique triste com o que eu falei para você. Me perdoa. Te perdoo. E os 8 que estavam ali, daqui a pouco, posso falar? Falei: pode, claro. Tiago, eu também queria aproveitar a ocasião para te pedir perdão. Eu falei: é mesmo, irmão? É? Guilherme estava lá, né, Gui? Levanta a mão aí, Gui. O Gui é testemunha, tem mais uns irmãos que são testemunha. Aí eu falei: é mesmo? É? É, que eu não conhecia você não, e cara, eu falei muito mal de você. Falei: pô, nem sabia disso. Eu nem sabia disso. É, mas eu quero te pedir perdão. Falei: está perdoado. Aí outro: Tiago, licença. Os 8, irmão. Sabe o que é isso? Isso é se consertar. Não, Tiago, mas Deus já me perdoou. Deus perdoou. Perdoou. Mas você precisa pedir perdão pelo que você falou. Você precisa se consertar, porque vai te levar a um lugar de se humilhar. E a palavra diz assim, que aquele que se humilha, o que é que o Senhor faz? Ele te exalta. Agora, aquele que se exalta, o Senhor humilha. Alguns dizem assim, pastor André: só uma faladinha. Essa faladinha que está te impedindo de viver o que Deus tem para a tua vida. É essa tua falta de temor e respeito que está fazendo com que você fique parado no lugar que você está. E o pior, que a glória de Deus não seja manifestada no meio da igreja. Glória, porque o diabo, irmão, ele é eficaz nessa área. Ele sabe como provocar. Ele sabe como colocar algo no coração e na boca das pessoas. E eu vim aqui no nome de Jesus, irmão, para destruir esse demônio no nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus. Se as crianças estão crescendo, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar pela liderança, tem que crescer, porque é a obra de Deus. Se os adolescentes estão crescendo, qual é o nosso coração? Vamos orar, vamos abençoar, vamos ofertar, vamos interceder. Por quê? Porque é a obra de Deus que está crescendo. Se
Nossos jovens estão crescendo, irmão. O que é que a gente tem que fazer? Nós temos que interceder, orar, clamar. Por quê? Porque é a obra de Deus. E assim todos os departamentos da igreja. Mas o que é que o diabo faz, irmão? O infeliz, ele sempre traz algo e põe na nossa boca. E tem uma palavra que Salomão mesmo, ele diz que tem uma coisa que Deus abomina, irmão. É aquele que semeia confusão, pastor, no meio da congregação. Que semeia, o Senhor abomina. O Senhor detesta 6 coisas, mas a 7ª ele abomina. Quem semeia confusão. Irmãos, eu precisava pregar isso aqui. E eu vou dizer para vocês, não é porque eu estou sabendo de nada não, porque eu nem me envolvo nessas coisas, irmão. Eu estou bem longe. Eu estou bem longe. Eu só oro, falo, Jesus, faz tua obra. Tiago, não sei o que. Eles nem me procuram para falar, pastor. Fulano, ele já sabe. Irmão, não vem falar não. Se falou, vai orar você. Vai lá orar por ele. Ele precisa da sua oração. É assim, irmão, que nós temos que ser. Amém? Não, mas fulano, eu não sei. Não. E o pior é quando vem falar assim: fulano me falou, eu ouvi falar. Sangue de Jesus, irmão. Se esse vier em mim, eu vou falar para ele se converter. Mas ele não vem, não. Tiago, é simples, mas é isso que faz com que a glória não manifeste. No meio da banda, no meio do louvor, no meio da Umadsen, no meio do som solene, no meio do coral, essas sementinhas. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo aqui está passando, irmão. Ele está passando nos nossos corações e tirando tudo isso que não presta, e está lançando no quinto dos infernos. Tcharasurabacandarácia. Aí, pastor André, eles se santificaram, deixaram tudo isso, abandonaram, e aí foram para o 3º nível, a manifestação da glória de Deus. E a palavra diz que quando os levitas, eles chegaram no templo, maestro Ivaldo, e nós vamos viver isso em nome de Jesus aqui. Você pode dizer um amém? Amém. Os levitas podem dizer amém, que nós vamos viver isso aqui? Amém? Ô glória, eu estou imaginando, irmão, todos os departamentos cantando junto. Imagine o que vai acontecer aqui nessa igreja. É uma boa ideia, nós nunca fizemos, não sei, eu nunca vi. Coral, louvor, banda, meu Jesus querido, eita glória, tudo alinhadinho, irmão Evaldo. E eu fico imaginando o que aconteceu naquele templo lá, Dinei, quando eles começaram, colocaram a arca lá no local, entraram, levaram ela aonde estavam os querubins, depositaram ela, os levitas colocaram. A palavra diz que todos eles haviam se santificado. A palavra vai dizer que nem as turmas estavam divididas, Dinei. Eles estavam todos consagrados e estavam juntos. E daqui a pouco as trombetas, os trompetistas, meu Senhor, começaram a tocar, e as vozes juntos. E de repente, uma nuvem entra naquele lugar, irmão. Aleluia. A nuvem adentra naquele lugar, e a palavra diz que a glória do Senhor é manifestada naquela casa, começando com louvor. Começando com louvor. A palavra diz que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé, tinham que se dobrar. Lembra dessa, chefe? Lembra? Derrama a tua. Está alto, né? Dá uma outra nota aí. Baixo. Derrama a tua Shekinah. Você pode fazer isso nessa noite? Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos
podemos ficar de pé. Tamanha é tua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós. Eu não sei se era esse hino, irmão, mas eu sei que a nuvem encheu. Quero pedir para o louvor vir para frente. Quero pedir para os músicos já se prepararem. E quero pedir à igreja que se ponha em pé, por gentileza. Após eles cantarem, a glória encheu, os sacerdotes se prostraram com a face no chão, porque eles não aguentavam com o peso da glória. E eu creio que isso é possível nos dias de hoje. Eu creio que o mesmo Deus que se manifestou naquele templo, Ele pode se manifestar na igreja Assembleia de Deus sede aqui em Paranaguá. Tem mais alguém que acredita nisso aqui, irmão? Tem mais alguém? A palavra diz que após isso acontecer, Salomão, ele pede a palavra, e ele então começa a fazer uma oração. E ele começa a orar, dizendo: Senhor, segundo Crônicas 6:18, ele começa a dizer: Senhor, eu quero que o Senhor habite aqui neste lugar. Eu não quero que o Senhor visite este lugar. Eu quero que o Senhor habite aqui neste lugar. O primeiro pedido dele. Depois no 6:22 ele vai dizer: Senhor, quando alguém pecar no meio do teu povo, pecar contra o próximo, ofender o próximo, falar do próximo, querer destruir o ministério do próximo, se ele se arrepender, perdoa ele, Senhor. No 24 ele vai dizer: se alguém pecar contra o Senhor e estiver abatido, não conseguir levantar do chão, mas se ele clamar ao Senhor, afasta o inimigo de oprimi-lo, Senhor, e levanta-o de novo. No 26 ele diz: Senhor, se os céus estiverem fechados e as chuvas não descerem, as portas estiverem travadas, mas se eles clamarem a Ti, abra as portas, Senhor. No 28 ele diz: Senhor, se a peste vier e se as doenças chegarem, mas se eles te buscarem, ouve a oração desse lugar, Senhor. No 37 ele diz: se alguém tiver sido levado cativo pelo inimigo, estiver aprisionado, estiver escravo, mas eles clamarem a Ti, Senhor, destrói os seus inimigos e liberta-os. E no 40 ele vai dizer: Senhor, que os Teus olhos e os Teus ouvidos estejam atentos à oração deste lugar. Esta oração que Salomão faz, o capítulo 7, versículo 1, quando ele termina de orar, acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu aquela casa. Capítulo 7, versículo 12. E
o Senhor apareceu de noite, pastor André, a Salomão, e disse para ele: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. 13. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, se enviar peste entre o meu povo. 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.